Mas e aí? E se o camarada disser, Renan, a tua convicção de hoje não pode voltar como aconteceu lá atrás? Primeiro eu vou responder assim, o que você colocou do cara que falou isso. Isso é uma crítica recorrente dentro do bolsonarismo. A ideia de, o MBL muda de posições e eu não vou concordar e nem confiar neles, porque, né, eles vão de acordo com o vento. Basicamente ele tá falando que o pêndulo nosso se deu porque em algum momento a gente não era totalmente contra o Bolsonaro e a gente passou a ser totalmente contra o Bolsonaro. Porque o que importa pros caras, no fundo, é qual a sua posição sobre o Bolsonaro. O Bolsonaro é o alfa e o ômega da definição de política coerente dele. Então você pode trair seus valores se você os fizer em nome do Bolsonaro. Então o bolsonarista pode botar um petista na PGR e tá tudo bem se isso beneficiar o Bolsonaro. Então esses caras usam esses argumentos, e aí a lógica de coerência é, se você estiver com o Bolsonaro, você é bom. Como nós somos super coerentes ao longo de toda a nossa trajetória, a gente defende basicamente a mesma agenda desde sempre, leves alterações, mas nós, no momento, no segundo turno de 2018, falamos, ok, segundo turno, a gente já tinha ganhado as eleições, ok, é melhor votar no Bolsonaro do que no Haddad. Aí eles falam, não, traiu o mito e não sei o quê. Isso é bosta, é um argumento bosta. E o pior, qual é a lógica de ser oportunista quando as posições que a gente toma são posições que diminuem o nosso voto? Você ser de direita e não ser a favor do Bolsonaro diminui o seu voto. Você não é oportunista quando você toma uma posição que vai fazer com que você fique menor eleitoralmente. Todas as posições que a gente tomou de enfrentamento ao Bolsonaro, ou, vamos falar um outro exemplo recente, Pablo Marçal, foram ruins eleitoralmente pra gente. Quando esse cara e a Amanda, em São Paulo, concorrendo pra vereador, bateram no Pablo Marçal, eles perderam voto, eles não ganharam voto. Não há nenhuma lógica. O Rubinho, que é um cara que foi do MBL, não iria ganhar pra vereador se não apoiasse o Pablo Marçal. Apoiou o Pablo Marçal, teve mais de 100 mil votos pra vereador. Ele ganha pra deputado com aquela votação. Teve o não sei o que Nandes, Tanit, Nandes, Sargento Nandes. Ninguém conhecia ele direito, ele ganhou porque ele era o cara do Pablo Marçal. Nós passamos a candidatura inteira batendo no Pablo Marçal. Se for chamar um marqueteiro e falar, é boa essa estratégia, eu falei, esses caras são retardados. Então, chamar a gente de oportunista por adotar posições que vão diminuir o nosso cacife é burrice. E não foi por falta de oportunidade de fazer o contrário, né? Pelo amor de Deus. Ele veio... Bom... Ele mandou emissários conquistar a gente. E fez propostas bastante tentadoras. Especialmente pra ele. Especialmente pra mim. Aí é uma opinião minha, tá? Eu acho que a gente errou na nossa posição sobre fundo eleitoral. Eu acho que aquelas propagandas que a gente fez, batendo muito no fundo eleitoral, elas partiam de um princípio que a gente tinha naquela época, porque tudo tem que ser analisado dentro do seu aspecto histórico. A gente vinha do momento que as ruas derrubaram a Dilma, que as ruas estavam ajudando o Lava Jato, que as ruas ajudaram a prender o Lula. Então, o povo vai derrotar o sistema e o povo vai doar pras campanhas, assim como o povo ajudou a ter as manifestações, o povo vai pra cima e a gente vai ganhar desses caras com o fundão. No momento que o fundão é o quê? 1 bi ao todo. Pois bem, o povo votou, até elegeu muita gente sem usar fundão, especialmente a bancada do bolsonarismo, a gente também, e o Novo. E aí esses caras entraram, especialmente os bolsonaristas, e falaram, ok, agora eu vou usar todo o dinheiro que eu tiver à disposição. E o povo falou, tudo bem. E aí a gente percebeu, que é o básico do tipo, os bolsonaristas já são maiores, a gente adota uma posição de cobrar o governo pelos erros dele, que tiram voto da gente, e além de tudo, a gente não vai ter dinheiro nenhum. Não, a gente vai dar o nosso pra eles. Vai dar o nosso dinheiro pra eles. Entendi. Assim, basicamente nós vamos desaparecer. Tanto que, quando a gente teve o resultado eleitoral de 2022, a gente não usou fundão, foi uma campanha que a gente se matou ali. A gente falou, cara, e se a gente só sair da política? E se a gente só sair da política? Cara, não tá valendo a pena. É um esforço colossal pra defender as coisas que a gente defende. E se, acham que não use fundão, faça da maneira mais difícil. Por que eu vou exigir que o Kim destrua a vida dele? Ele é um menino brilhante, ele pode ser um professor brilhante, publicar livros, ele pode trabalhar na gringa. Por que eu vou obrigar ele a destruir a vida dele perdendo eleições? Qual o sentido de eu pegar esse cara aqui e ele fazer ele concorrer recorrentemente para perder? Ninguém é otário. Qual o sentido disso? É apenas pra marcar, eu marquei aqui um ponto, tá? Eu concorri e perdi essa eleição sem fundão. As pessoas têm vida. E aí, vamos pra política prática. Se eu não tiver posições de poder, eu não mudo a realidade. Se eu não tiver posições de poder, eu não mudo a realidade. Então, eu preciso ter as posições de poder. Por isso que as pessoas que não querem que a gente use o fundo eleitoral hoje são justamente as pessoas que não querem que a gente chegue a posições de poder. Mas a tua primeira resposta, eu achei um excelente argumento. Eu não sei se você já tinha dito isso antes, mas realmente, eu fiquei pensando enquanto você falava, Qual que era? Se todas essas posições que foram tomadas encontraram o que foi dito antes de forma enfática, lógico.
prejudicaram vocês. Eu fiquei aqui tentando pensar. A minha resposta ia ser a seguinte. Deixa eu terminar o raciocínio, porque essa cognição que ele tá tendo, Arthur, é a que todo mundo tem que ter. A gente não ganhou nada com as nossas Eu nunca tinha ouvido você falar isso. Eu assisto o conteúdo de vocês e eu fiquei pensando, de fato, diferente do Felipe Neto, o Felipe Neto ganhou todas as vezes que ele fez. Cara, eu ia falar. Eu ia resumir o seguinte. A gente. Quando você vê se a pessoa é coerente ou não, você tem que ver se ao longo da trajetória dela, ela escolheu perder para defender o que ela acredita. Ela escolheu perder? Escolheu. Então ela realmente acredita naquilo. Não, ela não escolheu. E é engraçado que é o seguinte. Todas as pessoas que nos traíram ao longo dessa jornada e respectivamente aumentaram seus votos, eles aumentaram seus votos tomando posições contrárias àquelas que a gente renunciou no momento da tentação. Então, eu não vou citar nomes aqui, mas pega o Joãozinho. O Joãozinho perdeu a eleição com a gente. Aí o Joãozinho, de repente, falou, mano, eu preciso ganhar a eleição. Acho que eu vou apoiar o Bolsonaro. Gente, desculpa. Pera lá, Joãozinho não. Teve um caso muito claro. Fernando Holliday, ele saiu do MBL em 2020. Ele foi para o Novo, 2021. Ele foi na manifestação com a gente, pediu impeachment do Bolsonaro. Com a gente, pediu impeachment do Bolsonaro. Ele disputou a eleição em 2022 para deputado federal, achando que ele ia ter quase 100 mil votos. Ele teve 38 mil votos. Uma posição parecida com a nossa, mas não estando no MBL. Ele falou, pelo amor de Deus, eu não vou ficar tendo esse tipo de posição aqui e ficar perdendo com isso. Desculpa, Bolsonaro, desculpa. E hoje ele é esse merda, né, que ele é. O Pavanato, que é o tomando um caminho mais fácil. E aí o Pavanato, que estava junto com ele, foi lá também tomando essa posição e foi premiado. Porque as pessoas não querem nada a ver com 150 mil votos. Coerência, etc. Pra vereador, o Pavanato teve 150. Então, assim, a dica, assim, se você é coerente e fica com o Bolsonaro, curiosamente você tem mais votos. Se você é incoerente, como a gente defende a agenda e não o Bolsonaro, aí você perde voto. E aí você é chamado de oportunista por isso. Não tem nenhum sentido. Não, o Arthur não teria se ele... Essa pergunta, o Arthur, se fosse bolsonarista, ele seria maior do que o Nicolas. Ele sempre foi... Ele é um grande debatedor, é um comunicador incrível. Ele é um cara que sempre colocou a pele em risco participando de cobranças em políticos adversários. Ele seria colossal. O Arthur seria gigantesco se ele fosse bolsonarista. O Arthur estaria falando agora em concorrer a presidente. Sequer seria caçado na Lesp com os áudios. Assim, até porque tem um camarada que fez uma situação pior até lá. Não, e assim, eu fui caçado pelos bolsonaristas, tá? Quem convenceu o Olin foi... Quem trocou a posição dele foram os bolsonaristas. Mas enfim, existe uma outra coisa também, cara, que é essa parte de você se apegar a entregar resultado. E as pessoas falam que eu bato muito no Bolsonaro, não esqueço do Bolsonaro. Vamos ser sinceros, gente. Me fale o que o Hélio Negão entregou para o Brasil. Pô, além de amar muito o Bolsonaro. Agora. Não, ele faz uma coisa. O Hélio Negão só faz uma coisa. Ele ama muito o Bolsonaro. E ele demonstra isso o tempo todo, ficando quieto do lado de pessoas bolsonaristas falando. Então, assim, o que é? Impeachment do Xandão? O que é agora? Agora é o que? É manifestação com o Valdemar Costa? Qual que é agora? Agora é o que? É pressionar Pacheco? Põe os paradrapos aqui também, Ele até errou, ele colocou na hora que os caras estavam tirando. Desculpa ele com o esparadrapo ainda. Ah, não, agora não é esparadrapo. Desculpa, não, mas deixa ele aqui também. Então, o que esse cara fez? Pra mim, o Hélio Negão é o símbolo do que é ser bolsonarista. Ele não precisa falar nada. Ele só precisa falar, eu amo o Bolsonaro. E o Bolsonaro também me ama um pouquinho. Pronto. Vamos falar outro. Delegado Caveira. O cara põe um óculos escuro. Ele fica do lado das pessoas ali quando estão falando. E no máximo ele faz assim, ó. Não sei quantos mil votos. O que a gente faz, cara? Né? Ele fez uma arma pro Bolsonaro, puta coerente. O que a gente faz? A gente tem o Kim Kataguiri sozinho, conseguindo uma coisa que é um assassinato em termos de política institucional. Ele conseguiu sozinho 176 assinaturas para pautar uma PEC que acaba com o poder de quem vai julgá-lo se um dia ele fizer uma... Se o Kim pegar uma rachadinha, só uma rachadinha aqui, esse cara vai julgar ele. Ele tá assim, eu vou acabar com o teu privilégio. Sozinho. Ele está sendo criticado porque tem uma foto dele no plenário. É isso. Assim, é isso. Tem um mando de palhaço com fita. E o Kim tá tipo, mano, você tá de brincadeira, velho. Eu sei, tá lá no fundo, né? E a galera, olha lá o deputado no plenário. Ele tá junto com outros deputados. E eles atacaram, é a coisa mais engraçada, porque eles estavam naquele buzz naquela semana. É isso, vamos derrubar, isso é anistia. Bom, virou a semana, não existe mais esse assunto no Brasil. Eles só ficaram tentando cancelar o Clezão falou, porra, a família da galera do Rio de Janeiro falou, agora meu avô vai ser solto. Ah, agora não? Ah, tá bom.
Mas eu também amo o Bolsonaro. É. É isso.